Oi pessoal, tudo bem? Professor Samuel. Pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá ok? Eu gostaria de pedir para que vocês pudessem abrir as apostilas de vocês na página 15 e nela nós vamos falar acerca dos estudos, tá certo? Do artigo. Tudo isso está na página 15, tá ok? Pessoal, vamos lá, para que nós possamos entender de uma forma bem simples, prática e direta. O que o artigo faz, certo? O artigo, ele define ou indefine, ok? Se eu disser o homem, pode ser qualquer homem. Se eu disser o Samuel, é somente eu. Porém, o homem pode ser qualquer um, mas eu já sei que ele é o homem. Se eu disser uma pessoa, eu consigo definir se essa pessoa é do gênero masculino ou feminino. Eu consigo definir alguma coisa sobre ela? Infelizmente, não. Esse é o trabalho que o artigo faz. Ele define ou indefine o seu substantivo ou sujeito, tá ok? Vamos lá. Na página 15 diz: artigo é a palavra que acompanha o substantivo, servindo basicamente para generalizar ou particularizar o sentido desse substantivo. É o que se nota no contraste entre um cidadão, certo? Ou o cidadão. Um portão ou o portão. Um animal ou o animal. Uma flor ou a flor. Em muitos casos, o artigo é essencial na especificação do gênero e do número do substantivo. Por exemplo, o jornalista, estou definindo, recusou o convite de representante dos artistas. A jornalista recusou o convite da representante das artistas. Ou seja, eu mudei apenas o gênero, tá certo? Quando antepostos, ou seja, quando eles são colocados antes a palavra de qualquer classe gramatical, os artigos as transformam em substantivos. Nesses casos ocorre a chamada derivação imprópria, tá certo? Por exemplo, o assalariado vive um sofrer interminável, porque o salário dele é muito baixo, né? Vamos lá, quanto à sua classificação. Em função da sua capacidade de generalizar ou de particularizar, ou seja, de definir ou de indefinir, seu substantivo com que se relaciona o artigo é classificado em definido e indefinido. O artigo indefinido, vamos lá, ó, indefinido, o nome já diz, ele indefine, tá certo? O artigo indefinido indica seres quaisquer dentro de uma mesma espécie. Seu sentido é genérico e assume as formas, vamos lá, os artigos indefinidos. Uma, uns e umas, ok? Lembrando, pessoal, que cada um desses artigos eles possuem uma nomenclatura que são próprias. Por exemplo, só um é artigo, nesse caso, indefinido, masculino, singular. Uma, artigo, uma, certo? Indefinido, não é masculino. Esse aqui, ó, é feminino, tá certo? Singular. Umas, por exemplo, só umas é artigo,
indefinido, ó, feminino, né? Do plural. Ou seja, pessoal, cada uma dessas nomenclaturas dos artigos, elas possuem as suas particularidades, sim. Tá certo? Artigo indefinido masculino singular. Artigo indefinido feminino singular. Artigo indefinido masculino do plural. Artigo indefinido feminino do plural. Tá certo? Vamos lá. O artigo definido, que é o outro que é utilizado para definir o substantivo ou o sujeito, o artigo definido indica seres quaisquer dentro de uma espécie. Seu sentido é particularizante, ou seja, ele define. E ele assume as formas que são utilizadas dele, pessoal. Que é a, o, as e os. Ok? A mesma classificação presente, pessoal, lá, ela também é presente aqui nesses substantivos que nós estamos utilizando. Por exemplo, apenas o a é artigo definido feminino singular. Ok? Apenas o O é artigo definido masculino singular. Eu vou fazer uma demarcação aqui, pessoal, para que a gente não confunda, tá certo? Somente o as, certo? Somente o as é artigo definido feminino do plural. E somente o os, para finalizar, é artigo definido masculino do plural. Ok? É até bom, pessoal, se vocês puderem copiar isso daí e deixar isso armazenado com vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o artigo que pode definir o meu substantivo ou o meu sujeito, que são os artigos definidos, o, a, os, as e os, e os indefinidos, que indefinem, que é uma, uns ou umas, tá certo? É muito frequente, vamos lá, combinações dos artigos. É muito frequente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Lembra das preposições, pessoal? A, de, e, i, para, com, por, tá certo? Preposição ad em por, artigo o, os, a, as, uns, uma, umas, tá certo? Aí nós temos as combinações, né? Ao, aos, as, do, dos, da, das, duns, dumas, no, nos, na, nas, nuns, numa, numas, pelo, pela, pelos e pelas. Tá certo? As combinações, pessoal, elas são frequentes demais na língua portuguesa, porque nós trabalhamos na língua portuguesa, pessoal, muito com combinações. E essas combinações, elas são frequentes, tá? E elas necessitam, pessoal, do funcionamento perfeito do meu artigo, para que eu possa, desse jeito, pelo menos entender de forma simples, de forma prática, como funciona o detrimento e o encaixe desses artigos na língua portuguesa, tá bom? Então, apenas recapitulando, pessoal, o meu artigo
tá certo? Ele é utilizado para caracterizar ou para descaracterizar o meu substantivo ou o meu sujeito. Ele pode ser indefinido e ele pode ser definido, tá certo? Eu posso utilizar ele para definir ou indefinir, caracterizar ou descaracterizar o meu substantivo. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que estão contidos na página 16 e na página 17, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida eu estou para esclarecer aqui, tá bom? Obrigado, até a próxima.